Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje a gente está dando continuidade no livro Filoteia, essa obra maravilhosa de São Francisco de Sales. Hoje nós vamos falar dos capítulos 7 e 8. Vamos juntar esses dois capítulos, já que eles estão relacionados. E antes de mais nada, antes de irmos efetivamente para refletir sobre esses capítulos, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem, pessoal. Também antes de a gente entrar no capítulo 7, aqui do livro de Filoteia, só queria pedir para, caso vocês que estejam acompanhando a gente, você que chegou agora no canal, convidar para que conheça o nosso apostolado que estamos fazendo aqui no YouTube, nas nossas redes sociais. Se inscrevam aqui no nosso canal, assistam o vídeo. Se tiverem gostado dele, deixem o seu like, o seu gostei nele. Isso ajuda muito, tanto o nosso apostolado, e ajuda a fazer com que mais pessoas também conheçam os nossos vídeos, conheçam os conteúdos, conheçam o trabalho que estamos fazendo aqui. Então, desde já, a gente já agradece muito mesmo. E, agora falando efetivamente do Filoteia, a gente vai falar sobre o capítulo 7, o capítulo 8, como eu comentei, só que só voltando para o capítulo 6 e o capítulo 5, que foi o último vídeo, São Francisco de Sales, ele fala para nós a importância de fazermos a purificação da nossa alma, a purificação dos pecados mortais, a purificação do afeto aos pecados, das nossas más inclinações. Então, esse foi o tema principal do capítulo 5º, e no capítulo 6º, São Francisco de Sales ele falou mais especificamente de como nós podemos fazer a purificação da nossa alma dos pecados mortais. Ele dá para nós a chave, o segredo de fazer essa purificação, que é justamente a confissão, o sacramento da penitência. E, nesse mesmo sentido, como nós temos muitas coisas que devemos purificar da nossa alma para entrar no caminho da santidade, para alcançar a verdadeira devoção, a união com Jesus, no capítulo 7º, da primeira parte, São Francisco de Sales mostra que devemos também purificar a nossa alma do afeto ao pecado, não só do pecado em si, mas também do afeto ao pecado. E é justamente esse o título deste capítulo. Eu vou ler o título, que é Da Segunda Purificação. Então, a segunda coisa que devemos purificar na alma, que é a do afeto ao pecado. E já para iniciar essa reflexão do capítulo, São Francisco de Sales ele escreve o seguinte: então, todos os israelitas saíram de fato da terra do Egito, mas nem todos saíram com o afeto. E era por isso que no deserto muitos deles tinham saudades das cebolas e iguarias do Egito. Também há penitentes que de fato saem do pecado e, contudo, não deixam o afeto a ele. Quer dizer, propõem nunca mais pecar, mas é com uma certa má vontade de se privarem e absterem dos desgraçados deleites do pecado. O seu coração renuncia ao pecado e afasta-se dele, mas não deixa por isso de se voltar muitas vezes para ele, como a mulher de Ló se voltou para Sodoma. E ele dá seguimento um pouquinho mais para frente no parágrafo, dizendo que da mesma sorte, estes penitentes fracos e preguiçosos abstêm-se por algum tempo do pecado, mas é com custo. Eles bem quereriam poder pecar sem condenar-se. Falam do pecado com prazer interior e gosto, e têm por felizes os que o cometem. Então aqui o santo está mostrando justamente para a gente, claramente, que é necessário abrirmos mão do pecado, realmente deixar de pecar, mas junto com o pecado devemos abrir mão do afeto a ele. E ele está mostrando que sim, existem casos, e eu mesmo já passei por isso, eu acredito que vocês também já passaram, que às vezes nós guardamos um certo afeto pelo pecado. Um desejo um tanto escondido de poder pecar novamente sem se condenar, ou achar quão injusto é nós não podermos pecar. Se Deus não tivesse proibido isso, então eu faria.
esse tipo de afeto que é muito ruim, ele é muito prejudicial para a nossa vida espiritual. E ele realmente existe. Na verdade, Santo Agostinho, no livro Confissões dele, ele fala sobre esses afetos, né? De uma maneira magistral, com toda a genialidade e espiritualidade de Santo Agostinho, mas ele dizia que muitas vezes os pecados eles nos chamam, é como se o pecado nós decidimos nunca mais pecar, mas aparecem as tentações falando, nossa, mas você nunca mais vai olhar para a gente, você nunca mais vai passar um tempo conosco. Santo Agostinho usa até alguma dessas expressões, não exatamente assim, mas que mostram como que o pecado, eu vou fazer uma comparação também, não, que não é perfeita, mas como o pecado deixa uma certa memória em nós. Uma memória que tenta, de uma certa forma, nos trazer de volta para o pecado, entre muitas aspas. Uma memória que vai ativando em na nossa própria memória física, mas uma memória espiritual, vai nos relembrando os prazeres do pecado, as sensações, o prazer de falar mal de alguém, o prazer da carne, o prazer da comida, mas tudo isso é muito mal, tudo isso é prejudicial para a nossa vida espiritual. E diante dessas tentações que realmente aparecem, sempre que tentamos deixar o pecado, essas tentações vêm nos atormentar, e diante dela nós podemos tomar duas atitudes diferentes. A atitude de ter o firme propósito de nunca mais pecar e de abrir mão e de purificar nossa alma até dos afetos ao pecado, ou tomar uma atitude de alimentar esses afetos, de ficar se lamentando do porquê que a gente não pode pecar, de até nutrir interiormente um desejo do pecado, de ficar constantemente falando sobre, o que não é algo bom. O que devemos fazer é abrir mão desses afetos, porque como nós vamos ver aqui no final desse capítulo 7º, São Francisco de Sales ele vai mostrar quão mal, quão prejudicial alimentar esses afetos e guardar eles conosco pode ser e pode causar na nossa vida espiritual. Então, é natural, vamos dizer assim, que sintamos essas tentações para voltar a pecar, mas não deve ser natural nós mantermos esse afeto na nossa alma. O que deve ser natural é lutarmos contra ele, porque é assim que atingiremos a santidade. E o natural é que nós queiramos nos unir a Deus. Afinal de contas, a nossa vocação, a vocação de todos nós, é sermos santos, não é mesmo? Mas, voltando aqui para o capítulo, vamos ver um pouco mais, com um pouco mais de detalhes, o que o santo explica para nós. Ele também escreve que quem não vê que este pobre homem, embora esteja fora do pecado, está ainda todo enredado no afeto a ele e que, estando efetivamente fora do Egito, ainda está nele com o desejo dos alhos e cebolas que lá costumava comer. Ou seja, a pessoa decidiu parar de pecar, mas não decidiu abrir mão 100% do pecado. É exatamente o que a gente disse. E aí ele conclui esse parágrafo dizendo: ai, que essas pessoas estão em grande perigo. Então ele já fala para nós que manter-se nesses afetos, alimentar esses afetos ao pecado, é um grande perigo. E o último parágrafo desse capítulo 7 é um parágrafo muito bom, acho muito bonito, até marquei ele para ler inteiro, e que São Francisco de Sales escreve o seguinte: ó Filoteia, visto que queres começar a vida devota, precisas não só deixar o pecado, mas com todas as forças de purificar e limpar o teu coração de todos os afetos que dependem do pecado. Porque, além do perigo que haveria de recair nele, estes miseráveis afetos enfraqueceriam perpetuamente o teu espírito, e a tal extremo o oprimiriam que ele não poderia fazer as boas obras pronta, diligente e frequentemente, no que sem dúvida consiste a verdadeira essência da devoção. Então, primeiro ponto, a gente precisa realmente ser purificado desses afetos, porque não só eles nos trazem o perigo de podermos voltar a pecar, o que seria algo horrível, mas mesmo que não voltássemos a pecar, só alimentando esses afetos estando presentes na nossa alma, eles já enfraquecem a nossa alma, enfraquecem a nossa capacidade de amar, enfraquecem a nossa capacidade de poder conhecer a Deus,
enfraquecem a nossa capacidade de fazer as boas obras que Deus pede que façamos. E São Francisco de Sales até coloca isso de uma maneira enfática, né? Estes miseráveis afetos enfraqueceriam perpetualmente o teu espírito, a tal extremo o oprimiriam que ele não poderia fazer as boas obras pronta, diligente e frequentemente, no que sem dúvida consiste a verdadeira essência da devoção, ou seja, não poderíamos ser verdadeiros devotos. Seria muito difícil conseguirmos alcançar a santidade se continuássemos a alimentar em nós esses afetos. Então, aqui a gente já vê a necessidade verdadeira de purificarmos eles da nossa alma. E, encerrando o 7º capítulo, está escrito o seguinte: as almas que, saídas do pecado, ainda têm essas afeições e transgressões, no meu modo de ver, e aqui São Francisco de Sales, ele faz até uma comparação dura, eu diria, mas que é muito necessária para a gente ver o perigo desses afetos. Então, no meu modo de ver, parecem-se com aquelas moças que estão anêmicas e que não são doentes, mas todas as suas ações são de doença. Comem sem gosto, dormem sem descanso, riem sem alegria e mais se arrastam do que andam. Da mesma forma, essas almas fazem o bem com fraquezas espirituais tão singulares e notáveis que tiram toda a graça aos seus bons exercícios, que são poucos em número e pequenos no efeito. Então, São Francisco de Sales está mostrando que, mesmo que estejamos sem pecados mortais na nossa alma, só de alimentar esses afetos, esses desejos ao pecado, faz com que sejamos como essas moças anêmicas que não estão doentes, mas que tudo que fazem, eles fazem sem gosto, fazem sem força, fazem sem alegria. É a mesma coisa na nossa alma. Ela faz boas obras, mas sem efeitos tão grandes, sem uma alegria, sem conseguir agradar a Deus tanto assim. E ele até conclui dizendo que tira essas afeições ao pecado, tira toda a graça dos seus bons exercícios, ou seja, dos bons exercícios da alma, que na verdade são poucos em número, ou seja, são poucos as boas coisas que essa alma faria e teria um efeito muito pequeno. Então, não só o pecado deve ser purificado da nossa alma, mas aqui a gente vê a necessidade de purificarmos a nossa alma desses desejos, desses afetos ao pecado, porque afinal de contas cai entre nós, na verdade, né? Cai entre nós. Se queremos ser santos e queremos verdadeiramente amar a Deus, devemos abrir mão do pecado de uma vez por todas. Não é abrir mão do pecado com aquela cara de não gostei, abrir mão do pecado de mau gosto. Não, se queremos verdadeiramente amar a Deus, devemos fazer uma entrega total. Devemos totalmente abrir mão do pecado e fazer totalmente a vontade de Deus. Então, temos que ser honestos, sinceros conosco mesmo para trilhar esse caminho da santidade. Que a gente possa ter isso bem vivo, bem consciente em nós. Mas, pois bem, a gente já viu a necessidade de purificarmos a nossa alma de todos esses afetos, desejos e apegos ao pecado, mas como é que nós fazemos isso? Bom, a gente já viu que é um perigo, vimos que é algo muito mal, que nós realmente devemos purificar a nossa alma disso, mas como que essa purificação, como essa depuração aos afetos, ao pecado, deve ser feita? Como podemos realizar isso? É o tema, na verdade, do 8º capítulo. O 8º capítulo da primeira parte de Filoteia tem o título de Da maneira de fazer esta segunda purificação. Então aqui o santo vai ensinar a nós a maneira de purificarmos a nossa alma de todos esses afetos. Ele não vai deixar a gente no escuro. E indo para a leitura desse capítulo, o 8º, ele inicia da seguinte maneira: o primeiro meio para conseguir essa segunda purificação é um conhecimento do grande mal que acarreta o pecado, tão vivo e eficaz que excite em nós uma veemente contrição. Então, São Francisco de Sales está falando para nós que a maneira de purificarmos, a primeira maneira de fazermos essa purificação é ter um conhecimento vivo, um conhecimento honesto, verdadeiro, profundo do grande mal que é o pecado, da realidade terrível que é o pecado,
de maneira que, conhecendo quão ruim e quão mal o pecado é, isso gera em nós uma contrição, um arrependimento muito profundo dos pecados que cometemos. Então esse é o primeiro meio que São Francisco de Sales nos ensina. E por que essa contrição? Porque ele explica o seguinte: quando o penitente não detesta o pecado, senão tocado de uma leve, embora verdadeira contrição, resolve-se deveras a não pecar mais. Mas, quando o aborrece com uma contrição poderosa e forte, não somente detesta o pecado, mas até detesta todos os afetos, consequências e ocasiões dele. Então, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, mas com uma contrição superficial, embora seja verdadeira, mas leve, superficial, a gente até resolve não pecar mais, a gente até resolve mudar de vida, vamos dizer assim. Mas a gente não está disposto a abrir mão de tudo o que envolve o pecado, todos os afetos e efeitos dele. Agora, se a gente realmente conhece quão ruim o pecado é, e isso gera em nós uma contrição profunda, uma contrição verdadeira, uma contrição completa, em que a gente está realmente arrependido do mal que causamos, da ofensa que a gente fez contra Deus, isso faz com que não só nós deixemos o pecado, mas que nós odiemos todos os efeitos e tudo aquilo que envolve a realidade do pecado. Então, aqui que está a chave, é aqui que está o efeito tão importante e tão eficaz de uma verdadeira contrição. E é claro, nós precisamos pedir a Deus a graça de termos essa contrição, de verdadeiramente conhecer quão ruim o pecado é, para nos arrependermos dele e não querermos mais envolvimento algum com o pecado, mas queremos unicamente a união com nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Deus mostra também a sua misericórdia, porque Deus é aquele que foi ofendido, mas é aquele que concede as graças para você deixar de ofendê-lo e passar a amá-lo. Então, olha só como Deus ele não desiste de nós e nos concede todos os meios que precisamos para amar a Ele. Nós não somos capazes de amar a Ele, nós ofendemos a Deus, mas ainda assim Ele nos perdoa e nos dá os meios para podermos deixar essa vida passada e ruim para trás. E encerrando aqui o nosso vídeo, encerrando também o 8º capítulo, então a gente viu qual que é esse primeiro meio de fazer essa purificação, então uma contrição verdadeira dos pecados, conhecer o pecado, nisso a gente pode até recorrer a livros, o catecismo da igreja, livros de espiritualidade também de outros santos falando sobre o pecado, o próprio catecismo fala sobre a realidade do pecado, e se a gente conhecer até a doutrina do que é o pecado, né, o que a igreja ensina sobre, nós veremos quão ruim é essa realidade. E além de tudo isso, São Francisco de Sales, ele nos dá para nós um meio, não um meio, mas alguns exercícios para praticarmos e que podem inspirar em nós essa contrição. Então ele escreve o seguinte no último parágrafo do 8º capítulo. Ora, para chegar a este conhecimento e contrição, é preciso que te exercites cuidadosamente nas meditações seguintes, que, sendo bem praticadas, arrancarão de teu coração, mediante a graça de Deus, o pecado e os seus principais afetos, e foi até para este fim que eu as fiz e ordenei. Há de fazê-las uma depois da outra, conforme as marquei, não tomando mais que uma para cada dia. E essa a farás de manhã, se te for possível, pois é o tempo mais próprio para todas as ações do Espírito, e a refletirás no resto do dia. Então, São Francisco de Sales, a gente vai ver nos próximos capítulos, ele preparou algumas meditações, alguns exercícios espirituais para fazermos, e que tem como objetivo inspirar em nós esse conhecimento do pecado e esse arrependimento por ter cometido ele. Então, ele dá até algumas orientações, se for possível fazer de manhã, fazer uma por dia dessas meditações e poder fazê-las com sinceridade também. Então, a própria meditação, a oração mental, é algo muito bom e que ajuda também nessa purificação da alma. E a ideia para os próximos vídeos é trazer a cada vídeo, agora para os próximos capítulos, essas meditações que São Francisco de Sales preparou. Então,
Nos próximos vídeos eu vou mostrar quais são os temas das meditações, como São Francisco de Sales pede que nos preparemos para elas, dar algumas dicas de como podemos fazê-la e que aí em casa você possa, depois de ver o vídeo, tentar realmente fazer essa meditação para buscar essa purificação da alma, crescer no amor a Deus, crescer na união para com Deus, na fé, e assim deixar todo o pecado e tudo aquilo que envolve o pecado para trás. E claro, são algumas meditações, depois dela, São Francisco de Sales continua, a obra de Filoteia, dizendo quais são as outras orientações para a vida espiritual. Então, temos algumas meditações e depois ele ainda vai voltar para outras purificações que devemos fazer para a nossa alma. Então, como nós devemos purificar a nossa alma do afeto àquelas coisas que são vãs, que são perigosas, purificar a nossa alma do afeto aos pecados veniais, purificar a nossa alma também de todas as nossas más inclinações. Isso a gente vai ver mais para frente, depois dessas meditações todas. Mas, já dando spoiler, acompanhem conosco os vídeos que vamos fazer, porque São Francisco de Sales tem muitos tesouros espirituais para nos ensinar nesse livro. Tá bom? Então agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até agora, que acompanhou essa reflexão do capítulo 7, o capítulo 8, e que Deus possa nos conceder hoje e sempre a graça de buscar sermos cada vez mais puros, de crescer na sua fé, na esperança e na caridade, e na união para com Ele, para que, a exemplo da Virgem Maria, possamos nos entregar totalmente a Deus. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.